Imagina que alguém faz um filme sobre a vida de Michael Jackson, o artista mais polêmico, mais genial e mais controverso do século XX, e decide deixar de fora tudo que é incômodo. As acusações, o Neverland e a destruição. Isso não é um documentário. Isso é um álbum de figurinhas. E esse filme custou uma fortuna para parecer exatamente isso. O mundo sabe pelo menos uma música de Michael Jackson, Thriller, Beat It, Billie Jean. São músicas que transcenderam gerações, culturas, idiomas. Michael Jackson não era só um cantor, era um fenômeno que redefiniu o que significa ser um artista global. E quando um estúdio decide transformar essa vida numa cinebiografia, você espera algo à altura. Você espera tensão, complexidade, peso. O que a GK Films entregou em 2026 com Antoine Fuqua, na direção foi uma vitrine polida, bonita por fora, vazia por dentro. Antes de falar do filme em si, preciso contar uma curiosidade da produção que resume tudo. A GK Films, produtora por trás de Bohemian Rhapsody, filme sobre o Queen que ganhou 4 Oscars em 2019, decidiu usar exatamente a mesma fórmula para contar a história de Michael Jackson. Mesma estrutura de karaokê, mesma ideia de fazer o espectador se emocionar com as músicas sem precisar se comprometer com a complexidade do artista e, curiosidade que beira o supersticioso, de novo, Mike Myers aparece fazendo uma ponta como executivo da indústria musical. Sim, o mesmo Mike Myers, o mesmo tipo de personagem, o mesmo tipo de cena. Quando a coincidência vira fórmula, ela deixa de ser coincidência. E o espólio de Michael Jackson, os herdeiros, os detentores dos direitos das músicas, eles participaram ativamente da produção. E é justamente aí que mora o maior problema do filme. Quando o sujeito cujas músicas você precisa licenciar também tem poder de influência sobre o roteiro, o resultado tende a ser um filme de relações públicas, uma peça de marketing emocional. Em Michael, o filme de 2026 é exatamente isso. Um retrato de um artista construído por quem tem interesse em que o retrato seja bonito. O recorte histórico escolhido é o mais conveniente possível. O filme acompanha Michael desde os anos 1960, na infância dentro do Jackson, passa pelo domínio da Motown com Berry Gordy e vai até o fim dos anos 1980 com o lançamento de Bad em 1987. São quase 3 décadas de ascensão, de hits, de glória, tudo muito bem embalado. O problema é o que o filme deliberadamente ignora. A partir de 1988, com a compra do rancho Neverland, começa a fase mais sombria e mais debatida da vida de Jackson. As acusações de abuso, os processos judiciais, o isolamento cada vez mais radical da realidade. O filme não vai lá, e nem avisa que vai chegar lá num segundo longa. Avisa com a mais pura cara de pau que a fase noventista vai ser tema de uma continuação. Uma sequência que, convenhamos, provavelmente também vai desviar do que realmente importa ser discutido. Isso não é um detalhe de roteiro, é uma escolha moral. Fazer um filme sobre Michael Jackson sem enfrentar as contradições mais profundas do personagem é como fazer um filme sobre Pablo Escobar, falando só das festas e dos amigos leais. A narrativa higienizada não é inocente, ela é uma posição. Sobre a direção de Antoine Fuqua, ele é tecnicamente competente, isso o filme entrega. As cenas musicais têm energia, têm câmera, têm ritmo. Quando Jafar Jackson, o sobrinho do rei do pop, entra num número de palco, você sente algo. Mas Fuqua parece paralisado pelo peso da mitologia. Cada cena que poderia aprofundar o personagem, que poderia criar conflito real, que poderia mostrar um Jackson humano com falhas sérias, é substituída por mais um foreshadowing enigmático. Michael agarrado ao livro de Peter Pan. Michael falando com os animais. Michael cobrindo o vitiligo com a luva, são símbolos jogados na tela como promessas de profundidade que o filme não tem intenção de cumprir. A cena da criação de Beat It é emblemática. Jackson vê na televisão uma reportagem sobre brigas de gangues em Los Angeles. E a partir desse momento de insight televisivo, nasce uma das músicas mais icônicas da história. O filme apresenta isso como uma espécie de milagre artístico espontâneo, como se a sensibilidade do artista fosse uma antena capturando o sofrimento do mundo e transformando em arte imediatamente. É uma bela cena. É também uma cena de vitrine. Ela não mostra o processo real, o trabalho, os conflitos internos. Mostra a lenda. O maior ponto de interesse do elenco é, sem dúvida, Colman Domingo no papel de Joe Jackson, o pai abusivo e controlador que moldou e machucou Michael desde criança. Domingo aparece com maquiagem pesada, próteses e uma intensidade que lembra um vilão saído de um musical da Broadway. É uma atuação grande, bombástica, de folhetim. Funciona dentro da proposta do filme porque o filme precisa de um vilão claro, uma explicação simples para a complexidade de Michael. Joe Jackson é esse vilão. Ele bate, ele controla, ele humilha.
E então o filme pode seguir sem precisar explorar o quanto o próprio Michael reproduziu e subverteu esse legado ao longo da vida. Jafar Jackson no papel do tio é tecnicamente uma mimetização eficiente. Ele captura a voz, o gestual, a microexpressão característica. É um trabalho de imitação sofisticado. Mas há uma diferença fundamental entre imitar e interpretar. Rami Malek, em Bohemian Rhapsody, criou uma persona que era dele mesmo sobre a máscara de Freddie Mercury. Jafar, por razões óbvias de parentesco e de pressão familiar, permanece na superfície. Ele entrega o Michael que o espólio aprovou. Não o Michael que o cinema precisaria mostrar. A questão não é se Jafar Jackson é bom. A questão é se o filme o deixou ser honesto. Há um momento onde o personagem de Michael fala em querer atingir a excelência artística de Charles Chaplin, um homem que idealizava, estrelava e dirigia os próprios filmes. É uma fala bonita e tragicamente irônica. Porque o Chaplin que Jackson mais lembra nesse filme é o Chaplin de tempos modernos, em tipo operário sendo engolido pelas engrenagens de uma máquina maior que ele. Só que nesse caso, a máquina é o próprio filme tentando ao mesmo tempo homenagear e controlar a imagem do artista. As 2 horas de duração passam numa cadência calculada. Os saltos temporais nas montagens musicais funcionam como um greatest hits audiovisual. Você ouve os hits, você vê os figurinos icônicos, você sente a nostalgia ativada com precisão clínica. E é aí que o filme é mais honesto consigo mesmo. Ele sabe que não vai te dar profundidade, ele vai te dar espetáculo. E para muito espectador, isso vai ser mais que suficiente. Porque Michael Jackson ainda é Michael Jackson. A música ainda funciona, a presença ainda impressiona. E o cinema encontrou há muito tempo a fórmula de transformar essa presença em bilheteria sem precisar lidar com o que ela realmente significa. Vale assistir? Depende do que você está procurando. Se você quer um show musical bem produzido, com números de palco vibrantes e uma trilha sonora impossível de resistir, o filme entrega. Se você quer entender de verdade quem foi Michael Jackson, o ser humano contraditório, o gênio perturbado, o artista que era ao mesmo tempo vítima e protagonista de seu próprio colapso, esse filme não é para você, pelo menos não ainda. E o cinema encontrou há muito tempo a fórmula de transformar essa presença em bilheteria sem precisar lidar com o que ela realmente significa. Vale assistir? Depende do que você está procurando. Se você quer um show musical bem produzido, com números de palco vibrantes e uma trilha sonora impossível de resistir, o filme entrega. Se você quer entender de verdade quem foi Michael Jackson, o ser humano contraditório, o gênio perturbado, o artista que era ao mesmo tempo vítima e protagonista de seu próprio colapso, esse filme não é para você. Pelo menos não ainda. A continuação prometida vai chegar. E vai ser fascinante ver se o espólio vai deixar o cinema finalmente ser honesto. Mas pelo histórico do que foi entregue aqui, as chances são pequenas. Michael Jackson merecia um filme que tivesse a coragem que ele teve no palco. Esse não é esse filme. É um filme competente sobre um gênio incompreendido, feito por pessoas que têm todo o interesse em que ele continue sendo mal compreendido da forma mais lucrativa possível. Agora me conta o que você achou do filme. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.